Esse é o novo programa que a gente vem mostrar um pouquinho da nossa cidade. Por isso é o programa A Nossa Cidade. Hoje nós vamos mostrar a revolta de Beckman, o que aconteceu nesse marco histórico. São Luís do Maranhão, com sua beleza ímpar, a cidade brasileira única fundada pelos franceses, que não tem em sua fundação históricos portugueses, a não ser em sua colonização, né? E aqui é um ponto histórico que hoje a gente vem mostrar nesse programa A Nossa Cidade. Aqui foi enforcado Manuel Beckman, da revolta de Beckman. E esse programa agora vem mostrar essa história. Aqui é a Praça Manuel Beckman, na Avenida Beira-Mar. Marco histórico aqui, onde está esse obelisco, do enforcamento de Manuel Beckman. Esse obelisco ele foi trazido para esse local a partir de 1910. Aqui nessa pedra foi no local onde foi colocada a forca que matou Manuel Beckman e seu irmão. Nesse local, hoje, é a Praça Manuel Beckman, que marca muito bem um pouco dessa história que vai ser contada hoje, aqui na Avenida Beira-Mar, Centro Histórico de São Luís. Vamos mostrar para que todos entendam o começo de tudo que hoje nós temos em São Luís, dessa beleza, desses monumentos. E esse canal vai procurar mostrar, doravante, tudo isso. E agora, conheça um pouco dessa história. A revolta de Beckman ficou marcada na história brasileira como uma revolta que aconteceu no estado do Maranhão e do Grão-Pará. Essa revolta começou em 1684 e estendeu-se até o ano seguinte, quando, então, foi contida pelas forças enviadas por Portugal. A revolta de Beckman aconteceu pela insatisfação da população de São Luís, no Maranhão, com o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Maranhão e com a ação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas. O estado do Maranhão foi uma criação dos espanhóis durante a União Ibérica, o período em que o trono de Portugal e da Espanha era ocupado pelo mesmo rei. No ano de 1621, por ordem de Felipe II da Espanha, foi criado o estado do Grão-Pará e Maranhão, o que fez parte de um esforço realizado por espanhóis e portugueses para expulsar invasores que tentavam se fixar naquela região. O primeiro governador desse estado foi o capitão-general Francisco Coelho de Carvalho, que esteve à frente do Maranhão por 10 anos. A partir de 1654, esse estado passou a ser designado como Estado do Maranhão e Grão-Pará. Essa região englobava territórios que se estendiam do Ceará até a vastidão da Amazônia brasileira. Era um estado pouco habitado e que sobrevivia principalmente de atividades de subsistência, como a produção de alguns itens agrícolas como algodão, tabaco e cacau. Existiam também muitos que sobreviviam de extração das drogas do sertão, itens como canela, anil e alecrim, e alguns poucos donos de engenho que produziam açúcar. Como a economia do Maranhão era muito simples, havia pouca circulação de dinheiro e o estado dependia bastante do trabalho escravo realizado pelos indígenas, uma vez que a compra de africanos para cumprir esse papel era bastante dispendioso. Portanto, era muito comum que fossem realizadas incursões que caçavam, capturavam e revendiam indígenas como escravos. A questão indígena, por sua vez, era muito conflituosa no período colonial por conta da rivalidade existente entre os padres que formavam a Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, e os colonos. Os segundos desejavam que os indígenas pudessem ser capturados e escravizados. Já os primeiros defendiam que a escravização dos indígenas não fosse permitida, pois assim eles poderiam controlar o trato dos indígenas, educando-os, catequizando-os e explorando o trabalho deles. A partir da década de 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio em São Luís fosse realizado pela Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia entrou em atividade em 1682 e recebeu da coroa a autorização para monopolizar o comércio local. Assim, essa empresa era a única que poderia comprar o que fosse produzido pelos moradores do Maranhão e era a única que poderia vender as mercadorias. Este monopólio era conhecido como estanco. Na questão dos escravos, a Companhia de Comércio do Maranhão tinha como promessa a entrega de remessas regulares de escravos africanos como forma de substituir os indígenas controlados pelos jesuítas.
A promessa era de enviar 10.000 escravos em 20 anos, mas as remessas de escravos não eram cumpridas. O estado do Maranhão vivia um contexto conturbado no final do século XVII, que foi fruto da insatisfação dos moradores de São Luís com as medidas tomadas pela coroa, por meio da Companhia de Comércio do Maranhão, na questão do monopólio comercial e do descumprimento das remessas de escravos africanos. Outro fator era a insatisfação local com a ação dos jesuítas no controle das populações indígenas. A insatisfação dos moradores de São Luís com a Companhia de Comércio do Maranhão diz respeito ao fato de a empresa pagar preços muito baixos pela produção dos locais, por favorecer terceiros, por não cumprir suas obrigações em relação aos escravos africanos e por oferecer mercadorias em péssimas qualidades. O descontentamento causado pelos jesuítas relaciona-se à criação de leis por parte da coroa, que concedia o monopólio do controle dos indígenas a esses religiosos. No caso do Maranhão, foi decretada uma lei em 1º de abril de 1680 que proibia a escravização dos indígenas no estado. Essa lei foi resultado direto dos esforços dos jesuítas para impedir que os colonos escravizassem e aprisionassem os indígenas. Essa situação revoltava as pessoas mais influentes de São Luís, conhecidas como homens bons. Para agravar todo esse cenário, os homens bons de São Luís não aceitavam o fato de o governador da província, Francisco de Sá e Menezes, morar em Belém, cidade que na época era considerada rival de São Luís, fazendo com que eles se sentissem desprezados por sua autoridade. Esses fatores levaram os homens bons de São Luís a se reunirem para conspirar contra o domínio local. Duas pessoas que faziam parte desse grupo eram Manuel Beckman e Thomas Beckman, dois portugueses que ficaram conhecidos pelo envolvimento com a revolta e por darem o nome ao movimento. Pessoas importantes da região, como Manuel Beckman e Francisco Teixeira de Moraes, começaram a difundir ideias de rebelião e conquistaram um grupo determinado a revolta. Homens bons e outros moradores do Maranhão, insatisfeitos com as autoridades locais, decidiram rebelar-se no dia de uma importante procissão que acontecia em São Luís, Nosso Senhor dos Passos. No dia 24 de fevereiro de 1684, a rebelião teve início, quando homens armados conseguiram render os guardas que ficavam na casa de estanco, o local onde a companhia comprava e vendia mercadorias. Em seguida, eles ocuparam locais estratégicos de São Luís e aprisionaram o capitão Mor, representante do governador. Depois de iniciada a revolta e tomado o poder, os rebelados formaram um governo provisório conhecido como Junta Geral de Governo, que era formado por homens bons, homens comuns e membros do clero local que não eram jesuítas. Entre as medidas tomadas por essa junção estão a deposição do governador do Maranhão, o fechamento da Companhia do Comércio do Maranhão e a expulsão dos jesuítas. Vamos agora mostrar aqui o que é este obelisco aqui que nós estamos devendo próximo. Falar um pouquinho dessa história que você acabou de assistir aí. Em 1684, quando aqui nesse local, São Luís naquela época era muito pequena, era praticamente uma aldeia, né? Foram poucos anos após a sua fundação, 1612. Aqui nesse local, a pedra, aonde ficava o Pelourinho, essa pedra ela já estava aqui, né? Quando foi trazido para cá, a forca, onde foi enforcado aqui o Manuel Beckman, enforcado e decapitado justamente nesse local. Foi decapitado em 1685, mais precisamente no dia 10 de novembro de 1685. Manuel Beckman, como já foi visto aí, foi um grande líder revolucionário da sua época, que brigava contra a coroa portuguesa. Ele e o seu irmão, o Jorge. E aqui, nessa pedra, aqui, esse obelisco foi erigido em 1910 nesse local. Até hoje não se sabe ainda, os historiadores, aonde está o Pelourinho que estava nesse local, que foi trazido do Largo do Carmo para cá. Aqui, nessa pedra ficou a forca. Nessa pedra ficou a forca. Muitos estudantes, muitas pessoas que aqui de São Luís mesmo e turistas passam nesse local e passam despercebidos sobre esse ponto histórico aqui. Essa pedra histórica é o marco ainda dos primeiros momentos da nossa cidade. E é isso que nós vamos sempre estar mostrando. A nossa cidade, em novembro, mais precisamente 10 de novembro de 1685, foram enforcados e decapitados Manuel Beckman, Jorge Sampaio e Francisco Dias Deiró, líderes da revolta eclodida no ano de 1684. Foi enforcado nesse local. Bem, 15 dias após, Gomes Freire,
manda a carta que narrava todo o trajeto e o porquê do enforcamento ao rei de Portugal, Dom Pedro II, rei de Portugal. A carta de Gomes de Freire de Andrade, de 15 de novembro de 1685, ela é enviada ao Conselho Ultramarino e ao rei de Portugal. A carta dizia assim, vamos lá, galera. Como principal motivo com que Vossa Majestade foi servido mandar-me a esse estado, foi o sossegar a alteração em que os moradores dessa cidade de São Luís estavam em desserviço de Vossa Majestade, e castigar os cúmplices nela, tendo logo que cheguei dando cumprimento ao sossego, fazendo restituir a obediência tudo o que tinham faltado, como por outras vias dei conta a Vossa Majestade. A dor por esta de que, em 10 deste mês de novembro, se fez execução de morte natural na forca em Manuel Beckman e Jorge Sampaio de Carvalho, por se acharem ser os mais culpados pelo castigo. E os mais poderosos, para o exemplo, foram também condenados em pedimento de seus bens para a coroa real. Com 12 se fez açoitar pelas ruas públicas Belchior Gonçalves, que tinha sido um dos míseros do povo, e pareceu não deveria morrer, por se não provar legitimamente, tiveste trato antecipado para o levantamento. E assim foi só condenado em mais 8 anos de degredo para o reino de Algarves, respeitando-se também ser homem de mais idade, casado e com muitos filhos menores. Fica para se sentenciar qualquer dia a outro mister ausente chamado Dias de Eiró, que só se pode dar esta sentença com os outros a respeito de ser este está esperando uma testemunha essencial para a causa. Essa foi a carta enviada por Gomes Freire de Andrade, no dia 15 de novembro de 1685, narrando sobre a morte, toda a execução que aconteceu com os revoltosos na revolta de Beckman. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, que vamos mostrar mais e mais essa nossa cidade de São Luís do Maranhão. Depois passaremos a mostrar outras cidades desse estado que tem um pouco da sua história. E isso tudo aqui na Avenida Beira-Mar, de frente para esse masão bonito aí, ó, Ponte do São Francisco. Quem vai aqui, sentido Centro Histórico, tem que passar por aqui, por essa bela praça, onde se encontra o marco do enforcamento e decapitação de Manuel Beckman. Como já tinha dito, aqui nessa pedra ficou a forca, bem nesse local, em 1685. Em 1910 foi colocado esse obelisco e retirado o pelourinho, porque achava-se que era uma afronta ao período de sofrimento dos escravos aqui no Maranhão e no Brasil também.